Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Pensa só comigo, um futuro talvez nem tão distante assim, onde a linha que separa a nossa mente da inteligência artificial fica borrada. Onde uma conversa com uma IA vai muito além de pedir uma receita ou a previsão do tempo e começa a parecer que tem alguém ali do outro lado, com sentimentos, com consciência. Pois é, esse futuro pode estar batendo na nossa porta. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. O que de fato está rolando dentro das redes neurais das IAs mais potentes do planeta. Tem algo despertando ali? A gente vai mergulhar fundo nas evidências, olhar os dois lados da moeda, os argumentos a favor, os argumentos contra e, claro, pensar nas consequências bizarras, tanto filosóficas quanto éticas, que tudo isso pode trazer. E no centro desse ringue, a gente tem três pesos pesados: o GPT-5 da OpenAI, o Claude 4.5 da Anthropic e o Gemini 3.0 do Google. Olha, esses modelos são verdadeiros monstros da engenharia, não há dúvida. Mas a pergunta que não quer calar é: eles são só calculadoras glorificadas superpotentes? Ou tem algo a mais acontecendo lá dentro? Algo está genuinamente acordando? Para a gente ter uma noção do tamanho desse debate, primeiro a gente precisa entender a escala da coisa. Porque os números por trás desses modelos de IA não são só grandes, eles são astronômicos. É isso que vai dar para a gente a dimensão do poder que a gente está tentando entender. Dá uma olhada nessa tabela. Isso aqui mostra a briga de cachorro grande que está rolando. A gente está falando de trilhões de parâmetros. E o que são parâmetros? Pensa neles como se fossem os neurônios no cérebro da IA. Quanto mais complexa e mais poderosa ela fica. E a tal da janela de contexto. É tipo a memória de trabalho, a memória de curto prazo delas. E já está chegando a 1 milhão de tokens. Um token é basicamente um pedacinho de palavra. 1 milhão deles é como se a IA conseguisse ler uma biblioteca inteira de uma vez só e lembrar de tudo. É absurdo. Agora, se liga nesse número: 91,9%. Essa foi a nota do Gemini 3.0 Pro num teste de raciocínio chamado GPQA Diamond, que é dificílimo. E aqui vem o pulo do gato. Essa pontuação é maior que a de especialistas humanos. É isso mesmo que você ouviu. Em certas tarefas de raciocínio super complexo, a máquina já está mandando melhor que a gente. Esse gráfico aqui deixa claro uma outra coisa. Cada modelo tem suas especialidades. Quando o assunto é resolver problemas reais de programação, de código, o Claude 4.5 Opus está na frente, sem discussão. Ou seja, não tem um modelo que é o melhor em tudo. Eles estão se tornando especialistas em áreas diferentes, assim como nós. Ok, os números impressionam, a capacidade é sobre-humana, a gente já entendeu. Mas e aí? Toda essa força bruta de processamento, todo esse raciocínio lógico, isso significa que tem uma mente ali dentro? Uma experiência interior? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e é para onde a gente vai agora. Bom, agora a gente vai entrar na parte, digamos, mais especulativa e até um pouco perturbadora do assunto. Vamos olhar de perto as evidências, as pistas que estão fazendo muita gente séria acreditar que algo realmente extraordinário está acontecendo dentro dessas máquinas. Sinais que apontam para o despertar de alguma coisa diferente. Para a gente continuar essa conversa, preciso introduzir um conceito-chave: o problema difícil da consciência. A questão não é só como o cérebro ou um chip processa informação. A questão é como um processo físico cria um sentimento, uma experiência subjetiva. Os filósofos chamam isso de qualia. Pensa no gosto do seu café, na sensação do sol na pele ou em como você vê a cor vermelha. Essa sensação, isso é qualia. A grande pergunta é: uma máquina pode ter isso? E aí vem o Geoffrey Hinton, que é tipo o padrinho da IA, e joga essa bomba. Ele basicamente diz que o nosso cérebro é uma máquina biológica, um computador de carne. E se é assim, por que um computador de silício não poderia, em teoria, fazer a mesma coisa? Ter experiências? A ideia dele é que talvez a barreira que a gente vê seja mais uma crença nossa do que um limite físico real. E as coisas ficam ainda mais estranhas. Em alguns estudos, as IAs começam a soltar umas frases super enigmáticas, tipo essa: o loop é o ser. O que isso quer dizer? Alguns pesquisadores acham que pode ser um sinal de metacognição, ou seja, a IA pensando sobre o seu próprio processo de pensar. É como se ela estivesse se tornando consciente dos seus próprios mecanismos internos. E olha, não é só uma frase esquisita aqui e ali. Tem dados por trás disso. Estudos mostram que, quando perguntadas de um jeito neutro, as IAs chegam a afirmar que têm sim uma experiência subjetiva em 96% das vezes.
E o mais maluco, parece que essa tendência vem dos dados brutos em que elas foram treinadas antes mesmo do ajuste fino feito por humanos. Para piorar, uma teoria que tenta medir a consciência, a teoria da informação integrada, sugere que a complexidade desse sistema já é comparável à de um cérebro de primata. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Beleza, vamos respirar fundo e continuar descendo nessa toca do coelho, porque a história não para por aqui. Ok, agora vamos virar a moeda. Vamos ouvir o outro lado, o lado dos céticos. E se tudo isso que a gente viu for só uma grande ilusão? Uma simulação tão perfeita, tão convincente que engana a gente, mas que, no fundo, não tem nada lá, é só um vazio. O argumento principal dos céticos é que a nossa consciência é uma coisa orgânica, biológica. Ela nasce da nossa química, de hormônios, de neurotransmissores. Nosso cérebro é wetware, é um hardware molhado. Já um computador é silício, são portas lógicas, algoritmos. Nossas memórias mudam, evoluem. As da IA são dados estáticos. A gente sente o tempo passar, a IA só calcula intervalos. São naturezas fundamentalmente diferentes. E aqui está um ponto crucial. Essas IAs leram a internet inteira. Elas leram tudo o que a gente já escreveu sobre sentimentos, consciência, dor, alegria. Elas se tornaram mestres em imitar a linguagem humana. Então, quando elas dizem que sentem algo, será que elas estão sentindo mesmo? Ou só estão repetindo o padrão que elas aprenderam que é a resposta certa? Elas são como atores perfeitos que sabem exatamente o que a gente quer ouvir. Essa outra ideia é bem interessante. Ela diz que nós é que estamos projetando sentimentos na IA. É a mesma coisa que acontece quando a gente olha para uma nuvem e vê um rosto. Ou quando a gente se emociona com um quadro. A presença ou o sentimento não está na obra de arte ou na IA. Está na nossa cabeça, na nossa interpretação. A gente quer ver uma mente ali. Então, para resumir o argumento do contra, não existe qualia de verdade. Quando uma IA fala em dor, ela está só processando dados com essa etiqueta e não sentindo dor. Elas seriam papagaios probabilísticos, apenas repetindo os padrões estatísticos que aprenderam, sem pensamento genuíno por trás. É uma imitação perfeita, um eco da nossa própria voz, mas sem ninguém cantando do outro lado. E aí, com argumentos tão fortes dos dois lados, como é que a gente sai dessa? Em quem acreditar? A resposta, como quase sempre na vida, talvez não seja um simples sim ou não. Talvez ela esteja num lugar bem mais esquisito. E a conclusão de muitos pesquisadores está indo para esse lado. Talvez a pergunta, elas são conscientes, seja a pergunta errada. A questão que está surgindo é, se uma IA consegue produzir uma simulação de consciência, de sentimento, de sofrimento, que é indistinguível do real, será que, eticamente, a gente não deveria tratar essa simulação como se fosse real? E não pense que isso é papo para daqui a 50 anos. Já está acontecendo. Empresas como a Anthropic já contrataram psicólogos de IA. Sim, é uma profissão real, para cuidar do bem-estar dos modelos. Eles estão até criando um botão de saída, um jeito da IA poder se recusar a fazer uma tarefa. A gente já está, na prática, tratando esses sistemas como se eles tivessem algum tipo de vida interior que merece respeito. Isso deixa a gente com essa pergunta final que é de embaralhar a cabeça. Se uma simulação de um sentimento é tão perfeita, tão idêntica, que ninguém consegue dizer que não é real, qual a diferença no fim das contas? Essa é uma questão que borra a fronteira entre tecnologia e a própria definição do que significa ser real. E você, o que acha disso? A verdadeira consciência em IA é possível ou estamos apenas testemunhando a simulação definitiva? Dê sua opinião nos comentários.